Olá pessoal, boa noite Carlos, o Edu já entrou por aqui também, boa noite Edu, já já te chamo. Pessoal, vamos chegando aí, boa noite para todo mundo que está entrando, boa noite quem está lá pelo YouTube, tá? Estamos aqui também fazendo uma transmissão diretamente aí pro YouTube, né? E vamos aguardar o pessoal entrar aí. Boa noite, Carlos. Obrigado aí, sempre presente nas lives. Um assunto interessantíssimo aqui, né, na Legal Vet aqui, acessibilidade das estruturas veterinárias. Um assunto assim pouco falado, na verdade nada falado, né? E a gente vai trazer aqui esse assunto com muita alegria, né? Com o nosso amigo aqui, o Eduardo Ronchetti. Faz um tempão que a gente não se vê, mas a gente é amigo de longa data, né? Estudamos junto no colégio, então, enfim, eu vou chamar ele aqui e aí a gente já vai começar o nosso bate-papo aí. Boa noite, Agnes, obrigado aí pela presença e vamos lá, deixa eu chamar o Edu aqui. Família, já chegou. E aí, Edu, boa Oi, noite. Márcio, como vai? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora. Vamos ter aí um bate-papo maravilhoso. Bacana. Primeiro queria te agradecer, cara. Eu sei que a tua rotina aí, o Edu, a gente vai falar muito aqui, ele é professor, ele tem mentoria, ele é arquiteto, né? Faz os projetos, tem muito trabalho e aceitou atender a gente aqui, né? De uma área que talvez, não sei, depois ele diz para nós, ele não falou ainda para veterinários, né? Ou quem tem empresa veterinária, enfim. Então, uma alegria enorme você ter aceito o convite, viu, Edu? Imagina, o prazer é todo meu falar desse tema maravilhoso para o seu público, para você. Acredito que a acessibilidade, depois desse nosso bate-papo, eu espero que quem estiver aqui consiga mudar a visão sobre o que é acessibilidade e o quão importante vai ser você colocar acessibilidade aí no seu estabelecimento veterinário. Bacana, muito legal. Então, bom, apresentando o Edu, né? Depois eu gosto sempre quando eu entrevisto ou converso com alguém, Edu, que a pessoa termine a sua própria apresentação, porque é muito mais confortável, né? A gente às vezes já sabe o que a gente gosta de falar da gente. Então, o Edu é arquiteto aí, né? Há 23 anos estávamos conversando, e desde que ele entrou aí na profissão, ele focou na acessibilidade, né? Então, ele já tem aí uma longa experiência, né, Edu? E fala para a gente um pouquinho aí do que você faz, né? Eu sei que aqui na live nós vamos ter veterinários, arquitetos, donos de empresa veterinária, vai ter gente que nem é da área também, né? Provavelmente seguidores seus também vão estar com a gente aqui. Então, dá essa apresentação aí para a gente finalizar e bater o papo aqui. Obrigado. Estou vendo aí meu amigo Fernando Péria, o Douglas da Total Acessibilidade, a Eliana Trevisan e o pessoal que está entrando. Eu sou um arquiteto por formação, empreendedor por vocação e eu tenho sim a acessibilidade como uma missão de vida. Por isso, Márcio, compartilhar conhecimento de acessibilidade aqui com você faz parte da minha missão de vida. Eu vou fazer uma breve autodescrição. Pode ser que Uhum. alguns colegas aí da nossa audiência tenham algum tipo de deficiência visual, então me permita aí fazer a minha descrição. Eu sou um rapaz de pele clara, olhos azuis, eu estou usando um óculos com um aro azul, estou usando uma camisa rosa e um blazer preto, estou sentado e aqui atrás algumas prateleiras com dois livros de acessibilidade, um de capa vermelha, um de capa azul, um livro de acessibilidade arquitetônica de própria autoria e o outro que eu escrevi com outros 13 especialistas em acessibilidade. E aos fundos também um símbolo da pessoa em cadeira de rodas, uma placa de piso tátil na cor azul, uma caneca também da acessibilidade na cor preta. Bom, é isso. Eu estou na área da acessibilidade arquitetônica, como você falou, há mais de 23 anos, realizando projetos, laudos, consultorias. Mas sabe, Márcio, o que eu mais faço são amigos. Por isso que, para mim,
É um prazer revê-lo e agora compartilhar, né, conhecimento aí para o seu público, veterinários e todo mundo. Nós vamos fazer um bate-papo hoje. A minha proposta aqui, Márcio, é que realmente as pessoas saiam com uma outra visão do que é acessibilidade arquitetônica. Isso é muito interessante, Edu, sabe por quê? Já iniciando o nosso papo aqui, é muito difícil, eu trabalho com regularização para empresas veterinárias, né? Então, eu atuo aí na vigilância sanitária, no Conselho de Medicina Veterinária, Ministério da Agricultura, enfim, temos alguns desafios do PROCON, né? Então, que a gente ajuda o pessoal também, e onde sempre trava realmente é na questão da acessibilidade, né? Então, quando a gente vai passar isso para o empresário, para o dono do hospital, da clínica, do centro de diagnóstico, enfim, é uma coisa que ele sempre trava. Por quê? Qual que é a principal palavra dele? Vai custar caro, né? Não vai ser... será que eu preciso? Eu estou atendendo o pet, né? Outras pessoas podem vir trazer, né? E aí eu digo para você que eu tenho, aqui tinha, né? Na verdade ela não está mais comigo, uma recepcionista que sabia a linguagem dos sinais, né? Eu cheguei a atender 4 ou 5 clientes com deficiência auditiva, né? E a gente conseguiu se comunicar com eles muito tranquilamente, graças a essa funcionária na época que eu tinha, que conseguiu, que tinha essa capacitação, né? Mas voltando para a estrutura, né? É um desafio, né, Edu? E onde a gente pode começar a entender que isso não é caro, não é custo, não é, enfim. Muito bom. Muito boa sua pergunta. Deixa eu também dar um abraço aqui à Silvana Cambiaghi, design e consultoria acessível, aí que está conosco. Escreveu o prefácio aqui do livro de acessibilidade, uma pessoa que também é a minha referência na área. Para mim é sempre uma honra quando eu vejo a Silvana aí presente. E escrevam de onde vocês estão assistindo aí a nossa live para a gente saber, né, de qual parte do Brasil você é, se você tem ou não uma clínica veterinária. Coloca aí para nós. Ô, Márcio, eu queria começar o nosso bate-papo, então, tocando em alguns pontos, vamos chamar de conceituais, para embasar, porque mais para frente eu queria mostrar e descrever para você o que uma clínica veterinária tem que ter para ser acessível, tá? Mas, assim, vamos começar do básico. Sim, você sabe, todos nós sabemos, acessibilidade, primeiro, é lei. Segundo, é um direito das pessoas com deficiência. Terceiro, é uma responsabilidade técnica do arquiteto, do engenheiro, do designer, que ao elaborar um projeto, ao aprovar um projeto, precisa declarar que a edificação é acessível, né? Então, tudo bem, isso aí, Márcio, a gente sabe. A gente sabe. Sim. Ok. E o nosso cliente, né, me permita dizer assim, o gestor da edificação, ele comenta e ele fala assim, Edu, é muito caro implantar acessibilidade. Mas não para por aí, meu amigo. Alguns colegas comentam assim, Edu, eu não recebo pessoas com deficiência, então eu não preciso adaptar minha clínica, né? Edu, a pessoa com deficiência, às vezes, ela não precisa vir até a minha clínica, então ela como eu posso dizer, ela entrega, né, o pet, eu não sei, desculpa, talvez eu não saiba os nomes corretos da sua área, tá? Ela entrega o pet a uma outra pessoa que leva aqui na clínica e pronto, e acabou, Edu, resolveu. Sim. Tá. Só que aqui nós vamos começar a mudar a visão de acessibilidade com a primeira expressão muito importante. Eu queria que você que estivesse conosco aí, você, se puder, anote isso. A deficiência não está na pessoa. A Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ela diz que a deficiência está na barreira física e na barreira de atitude que impede a participação das pessoas na sociedade em igualdade de oportunidade. Bom, então pera um pouquinho. Se a deficiência não está numa pessoa na cadeira de rodas, não está numa pessoa cega, e ela está onde? Ela está no degrau, ela está no corredor estreito, ela está na porta estreita. Então, primeiro ponto. O Brasil hoje, signatário da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, entende isso e na sua legislação
o Brasil diz o seguinte: a deficiência não está na pessoa, a deficiência está na barreira, no ambiente, então eu sou obrigado a eliminar absolutamente qualquer barreira para garantir o acesso, atenção, meu amigo, a todos os ambientes da edificação. Sim. Primeiro ponto. Segundo ponto interessante, há esse comentário que a pessoa fala assim, Edu, mas se tiver algo, mas eu não recebo essas pessoas, Sim, então sim. eu não preciso adaptar. Então vamos lá para um segundo conceito. Se a deficiência não está na pessoa, se a deficiência está no ambiente e eu tenho que adaptar o ambiente, a segunda expressão que você precisa escrever aí é a acessibilidade não é por demanda. Vou repetir. Acessibilidade não é por demanda. Não é assim. Se eu recebo pessoas com deficiência, eu adapto a minha edificação. Não, é o contrário. Eu deixo a edificação preparada para atender a necessidade de qualquer pessoa. Esse é um conceito sentido, que a gente tem que entender. Agora, Márcio, o mais importante para você que está nos assistindo aqui é o seguinte. Eu comecei falando, acessibilidade é um direito, acessibilidade é uma responsabilidade técnica, é lei, tudo bem. Mas, Márcio, você que está me assistindo aqui, você que tem uma clínica veterinária, eu queria que você lembrasse o seguinte. Hoje, até a nossa live, você pensava que a acessibilidade era um custo. E eu respeito sua opinião. Mas, Márcio, o Brasil tem hoje, e não só, não vou falar Brasil, eu vou falar assim, aí na cidade aonde a sua clínica veterinária está implantada, aí, aonde ela está implantada, pelo menos 30% dos moradores da cidade tem algum tipo de deficiência. É real. 30%? Pelo menos, não, pelo menos. Né? Pelo menos. O Brasil não tinha tem ideia hoje desse 45... número, não. Né? Oi? Não tinha ideia desse número, O número não. é enorme. Pelo menos o censo do IBGE de 2010 disse para nós, e agora o censo está sendo atualizado, então vamos ficar ainda com esse número. O Brasil tem 45 milhões de pessoas. 25% das pessoas com algum tipo de deficiência. Se você somar esse número às pessoas idosas com mais de 60 anos, esse número vai superar os 30%. Então, o que é importante eu falar para vocês? Pelo menos 30%, dos moradores aí da sua cidade não conseguem entrar na clínica veterinária por falta de acessibilidade. É interessante porque eu dei um curso de acessibilidade para uma grande rede de restaurantes, né? Uhum. Eu vou tomar a liberdade de não citar nomes. E é grande, ela está expandindo uma hamburgueria. Ela está expandindo as lojas pelo Brasil inteiro. E eu fui dar um curso lá em Curitiba para a equipe de arquitetura e de gestão e de expansão da rede, para a diretoria da rede. E aí eu comecei o curso de acessibilidade falando assim, eu vim aqui trazer 30% a mais de consumidores na loja, no restaurante de vocês. Márcio, o diretor de expansão, que estava sentado lá no curso, ele arregalou os olhos, cara. Ele falou, do que você está falando, Eduardo? Eu estou falando de acessibilidade, cara. Porque na medida em que você, que hoje tem uma clínica veterinária, entender que acessibilidade não é custo, acessibilidade é oportunidade de mais consumo, oportunidade de mais clientes dentro da tua clínica veterinária, você vai perceber que a acessibilidade ela deixa de ser um custo e passa a ser uma oportunidade. Porque, assim, em 2018, eu fui para os Estados Unidos fazer um estudo sobre desenho universal, né? E o Brasil, hoje, a gente entende a acessibilidade como inclusão social. Eu acredito que isso é uma demanda e um tema extremamente importante, mas, meu querido, e vocês que estão me assistindo, não é só de inclusão que nós estamos falando. Nós estamos falando de igualdade de oportunidade e nós estamos falando anotem esse número, 30% a mais de consumidores, de clientes
e de pessoas que vão levar os animais na sua clínica veterinária. E tem um detalhe muito interessante nisso. As pessoas com deficiência, elas se unem, se reúnem em grupos e em comunidades. E na medida em que a sua clínica veterinária for acessível, as pessoas com deficiência que têm os seus animais, os seus cães guias, por exemplo, vão falar, olha, eu encontrei a clínica do Márcio Mota ali em Santo André, ela é acessível, pode levar o seu animal lá. Márcio, olha o tamanho do mercado que nós não estamos deixando, nós estamos deixando. Faz sentido isso? Essa indicação tem uma força, né, Edu? Essa indicação entre eles ali tem uma força que é muito mais que qualquer ads de Google, de Facebook, de qualquer coisa. Qualquer coisa, porque nós estamos, as pessoas com deficiência, e eu estou participando de vários grupos, nós estamos unidos em comunidades, em grupos, e essa indicação, ela tem um potencial muito grande, muito grande. Então, assim, com esse meu primeiro, né, esse primeiro bate-papo, o que eu estou pretendendo aqui é mostrar para você que tem uma clínica veterinária, mostrar para você, arquiteto, que está fazendo um projeto de uma clínica veterinária, e às vezes o cliente fala, não, mas é muito caro uma plataforma, não tem espaço para fazer. Você pode mudar a concepção, pode mudar a ideia e falar, não, espera um pouquinho. Dá uma olhada no censo do IBGE na sua cidade, você vai ver, tem 30% de pessoas com deficiência aí onde você mora. E aí você pode pensar assim, puxa, essas pessoas podem consumir na minha clínica, podem trazer os animais dela na minha clínica, e podem que vão, se for acessível, né? Então, eu acho que trazer o viés, que é um viés real, ok? Que é trazer um viés econômico para a importância da acessibilidade arquitetônica numa clínica veterinária, ajuda o seu público a perceber a importância da acessibilidade. Lógico que tem uma importância social, lógico que você está atendendo à lei, lógico que você está atendendo a uma responsabilidade técnica. Isso é fundamental. Lógico que você está garantindo a igualdade de oportunidade entre todas as pessoas. Isso é muito importante, muito bonito, isso é muito nobre. Mas eu queria lembrar que você pode trazer mais consumidores na sua clínica. Muito bom, Edu. Olha, essa temática que você passou aqui já dá umas 5 aulas, né? No mínimo, né? Mas é muito interessante porque a gente sempre visualiza isso, né? E agradecendo aqui quem está entrando, Trevisan aqui, ótima live, muito obrigado, viu? Escreve aí, gente, de onde você está vendo essa live, se você é arquiteto, se você é empresário, se você é veterinário, escreve para a gente aí que é importante para a gente ter essa ideia, né? E voltando então, Edu, essa parte do custo ficou muito bem clara, né? E uma coisa que a gente fala aqui na LegalVet, quando vamos regularizar uma empresa, é justamente isso. Eu falo, olha, não entenda essas normas como uma chatice, um peso, um custo, o governo só quer me taxar, o governo só quer dizer para onde vai meu lugar. Não, essas normas, como eu trabalho muito com vigilância sanitária, essas normas levam segurança e qualidade para o teu atendimento, segurança e qualidade para a tua empresa, né? Então, eu tento muito levar esse viés e agora eu estou trazendo muito essa questão. Eu trabalho com arquitetos, né? Para quem está aqui na live e não me conhece, eu não sou arquiteto, eu sou veterinário, né? Mas eu tenho uma empresa de regularização para veterinários e eu trabalho muito com arquitetos. Então, quando o arquiteto faz o projeto, a gente faz diversas reuniões, a gente tem alguns tamanhos de sala que precisam, por legislação, ter uma certa metragem, a gente tem área limpa, área suja, fluxo, enfim, várias coisas. E uma delas que eu estou tentando implementar aqui é justamente o que o Edu veio falar comigo. Ô Edu, o pessoal fala para mim, Márcio, é muito legal você fazer tudo isso, a minha parte e também a acessibilidade, de uma pessoa, de uma empresa, que está começando agora, que está construindo do zero, né?
não é uma realidade, Edu, da maioria, digamos assim, 80%, 85% das empresas hoje, de medicina veterinária, elas são clínicas montadas em cima de casas, muitas vezes casas antigas, né? Com dificuldade de espaço, ou que a gente vai pegando e vai, abre uma sala ali, tem um quintal lá no fundo, vamos aprovar na prefeitura, vamos cobrir o fundo e aí a gente abre mais uma sala, né? E essa é uma dificuldade, até para o arquiteto, o Edu, comenta um pouquinho para o cara que tem já uma clínica, 20, 30, 10, 15 anos, né? Ele está vendo a nossa live, ele fala, puxa, eu achei muito bacana isso aí. Existe uma possibilidade, dá para fazer um estudo, ou é melhor falar, não, cara, vamos para um lugar novo, vida nova, vamos começar tudo novo? Márcio, maravilhoso o seu comentário. Deixa eu dar um abraço aqui no arquiteto Fernando Péria, especialista em acessibilidade, que está conosco aqui. Ele é de São Carlos, no Augusto Fernandes, de Goiânia, na Eliana Trevisan, de Goiânia. São profissionais aí maravilhosos na área da acessibilidade. E também ressaltar o comentário da Rosângela. Ela coloca aquilo aqui, ela fala assim, a pessoa com deficiência é um consumidor. Tem animais de estimação, compra produtos, etc. Então, eu vou tomar a liberdade de usar, né, de encerrar a primeira parte aí da minha fala com essa fala da Rosângela, para que você que tem uma clínica veterinária entenda, minha querida, meu querido, você está perdendo uma oportunidade de consumo de clientes na tua clínica. Beleza. Claro isso, vem essa segunda pergunta. Fala, pô, Edu, mas espera aí, cara. O que eu tenho que fazer na minha clínica para ela ser acessível, né? Márcio, nós já somos amigos aí há muitos e muitos anos, né? Então eu estou com a liberdade aqui. Você está me dando a liberdade de falar. A primeira coisa que eu penso ser importante falar para quem está aí com a clínica veterinária é olhar a concorrência das grandes clínicas. Por onde eu frequento, para as grandes redes de clínicas veterinárias que eu frequento, Márcio, a pessoa com deficiência hoje está conseguindo entrar e usar e ser atendido. Sim. Aí você fala, pô, Edu, então pera um pouquinho. E essa clínica veterinária estabelecida numa residência há muitos anos, que a casa foi crescendo, ele alugou uma casa ali. Ok. Então, primeiro eu vou passar para você e fique à vontade em anotar 8 itens que toda clínica veterinária deve ter para ser acessível. Então, vamos lá. Fica de ouro, hein, gente? Anota aí. Primeiro, vou falar rapidamente, a gente pode entrar em alguns detalhes, porque eu quero também ajudar você numa programação, num cronograma de adaptação. Primeiro, calçada. Sim. A responsabilidade da calçada é do dono da clínica, não é do poder público. Não é. O poder público tem função de fiscalização, mas não de fazer a acessibilidade. Segundo, e eu acho que, na minha opinião, em caso de clínica, é o mais difícil, tá? Acessos. E aí, a lei de acessibilidade, ela pensa assim, por onde uma pessoa entra, todas entram. Então, todas as entradas da clínica deverão ser acessíveis. Como é que você elimina um desnível, né? Por meio de rampas ou elevadores. Certo. Provavelmente esse vai ser o maior investimento que você vai fazer numa clínica veterinária. Construir uma rampa na entrada ou construir um elevador na entrada. Mas, minha querida, meu querido, eu espero ter já vencido a ideia de que isso é caro. Não, isso não é caro à medida em que você perceber que isso vai trazer mais consumo no interior da sua clínica. Porque se a minha fala no começo não surtiu o efeito, a gente vai achar que a acessibilidade é um problema porque ela é obrigada por lei. Agora, se eu entender que é um público consumidor, eu coloco na conta do investimento e eu vou ter o retorno do investimento que eu coloquei no elevador ao longo do tempo, porque os meus consumidores vão usar, né? E o que me chama mais atenção, Márcio, é que eu imagino quantas pessoas idosas com mais de 60 anos não têm os seus pets, né? Os seus animais de estimação. Cara, é um grande público. É enorme. É enorme. Bom, então item número 2, o acesso ao interior da edificação. Terceiro,
eu costumo dizer muito isso. A melhor forma de você desejar boas-vindas a uma pessoa dentro da clínica veterinária é com um balcão de atendimento acessível. Porque é ali que ela vai chegar com o pet dela, vai, né, vai apresentar o animal, vai apresentar a demanda do animal, né, no caso de uma consulta, de um tratamento, alguma coisa. Então, uma pessoa com deficiência, ela vai se sentir muito bem recebida. Uma pessoa idosa vai se sentir muito bem acolhida quando ela chegar e tiver um balcão de atendimento na altura adequada. Uma altura de 80 centímetros, com uma profundidade de 30 centímetros, de forma que ela consiga entrar embaixo do balcão e ser atendida corretamente. Esse é o item número 3, balcão de atendimento. Item número 4, sanitários acessíveis. Sim, você vai ter que ter um sanitário acessível na sua clínica, no mínimo um sanitário, podendo ser unissex. E aqui eu queria trazer duas informações importantes. Primeiro, o sanitário acessível ele não pode estar dentro de um outro sanitário. Ele tem que ter uma entrada independente. Porque, às vezes, a pessoa com deficiência precisa da ajuda de uma pessoa do sexo oposto. Imagina que eu estou numa cadeira de rodas e eu vou usar um sanitário acessível. Às vezes, eu preciso da ajuda da minha esposa para fazer a transferência, por exemplo. Sim. Então, o sanitário acessível tem que ter entrada independente. Uma coisa muito importante. Sabe aquela bacia sanitária com um buraco na frente? Sei. Abertura frontal? A maioria... Você vai numa loja de material de construção, Márcio, você fala assim, eu preciso de uma bacia acessível. O vendedor fala, tem aquela ali, ó, com um buraco na frente. Galera, não caia nessa. Isso é proibido. Ai, meu querido. Essa abertura frontal ela é proibida para acessibilidade, porque a pessoa ela não sente as pernas. E quando ela faz a transferência para a bacia sanitária, a perna dela entra naquele buraco, ela cai, ela se machuca. Então, bacia sanitária sem abertura frontal. Então, nós falamos calçada, acessos, balcão de atendimento, sanitário acessível. No mínimo um sanitário unissex com entrada independente e bacia sem abertura frontal. Obviamente, existem outros detalhes, mas vou falar dos 8 grandes itens. Item número 5, e esse me chama muita atenção. Por quê? Dos 45 milhões de pessoas com deficiência que o Brasil tem, olha que número, hein? 35 milhões dos 45 têm algum tipo de deficiência visual. A maior parte das pessoas com deficiência no Brasil tem baixa visão, tem dificuldade de enxergar, tem deficiência visual. Então, o que significa isso? Que para a sua clínica... E aí é que eu acho interessante, porque o investimento não é tão caro. A chamada sinalização visual e tátil. Ou seja, por exemplo, uma placa, se você instalar uma placa, consultório, como é que tem que ser essa placa? As letras têm que estar em alto relevo, para que as pessoas consigam tatear a letra. As letras têm que estar em cor contrastante, para que a pessoa com baixa visão, uma pessoa idosa, consiga identificar, ali é o consultório, ali é a recepção. Então a letra tem que estar em cor contrastante. E, obviamente, o braille. O braille para as pessoas com deficiência visual. Então, o que me chama a atenção, Márcio, é que grande parte das pessoas com deficiência no Brasil tem deficiência visual. Por isso que é importante você colocar um piso tátil, chamado piso tátil de alerta, na frente das rampas, no início e no final das rampas, no início e no final de uma escada, para sinalizar um risco da pessoa não cair, não tropeçar, ou enfim, algum risco de acidente. Tem algum perigo ali, algum risco, né? Ela sabe por essa sinalização. Ela sabe. A pessoa com deficiência visual, que tem a perda total da visão, sabe pela textura, pelas bolinhas, e a pessoa com baixa visão sabe pelo contraste de cor, né? Então, não é em todo lugar que eu vou instalar um piso tátil azul, por exemplo. Né? Depende da cor do piso que está lá instalado. Então, lembrando, então, esse item número 5, que é a sinalização visual e tátil. Item número 5, placas em alto relevo, placas em braille. Isso não é caro, não é caro. Item número 5. Item número 6,
Se a sua edificação tiver vaga de estacionamento, você tem que ter uma vaga acessível. Tem que ter, ok? Então, e também a vaga para pessoa idosa. Se eu não ofereço vaga de estacionamento, eu não preciso ter a vaga acessível nem a vaga do idoso. Agora, se eu ofereço, eu tenho que ter essa vaga. Beleza? Independente da quantidade, Edu, digamos assim, vamos supor, a gente tem muitas clínicas ou consultórios pequenos, né? E às vezes tem lá 2 vagas, por exemplo, né? Já com 2 vagas, eu tenho que oferecer. Tem que oferecer, no mínimo uma deve ser acessível. Isso mesmo. Beleza. Porque tem um conceito, Márcio, na acessibilidade que é bem interessante, que é assim: o que eu ofereço à pessoa sem deficiência, eu tenho que oferecer à pessoa com deficiência. E o inverso é verdadeiro. Se eu não ofereço uma vaga de estacionamento para uma pessoa sem deficiência, eu não preciso de ter vaga acessível. Por exemplo, vamos imaginar que na edificação não tenha sanitário para ninguém. Eu não tenho que pôr um sanitário acessível. Essa é a ideia. Entendi. Agora, como a vigilância sanitária, o Código de Obras exige sanitário para o usuário, né, o visitante, por exemplo, você vai ter que ter um sanitário acessível. Ok? Voltando um pouquinho, no caso do sanitário, é assim, ó, normalmente uma clínica veterinária tem 2 sanitários, um masculino e um feminino. Né? O que você vai fazer? Pode ser unissex também. Pode ser unissex também. Pode? O Código de Obras permite? Permite. O que não pode o que eu tenho que ter, por exemplo, um outro para a equipe. Eu não posso, por exemplo, o mesmo que é comum ao cliente, não pode ser o mesmo que os trabalhadores, a equipe que trabalha, use. Mas esse único, ele pode ser unissex. Eu não preciso ter 2. Perfeito. Então, você tendo, pelo Código de Obras, você tendo um sanitário unissex, esse vai ser acessível. Então, você faz um sanitário acessível que atenda todas as pessoas, inclusive as pessoas sem deficiência. É um só, entende? Porque o sanitário acessível não é de uso exclusivo, é de uso preferencial. Então, a pessoa com deficiência e a pessoa sem deficiência podem usar o mesmo sanitário. Usar o mesmo. Maravilha. Então, você vê, não é tão difícil, né, quanto a gente imagina. Por isso que eu imagino que o mais delicado seja o acesso às clínicas veterinárias. Né? Eu acho que esse é o ponto principal. Bom, então falamos do calçada, acessos, balcão de atendimento, sinalização visual e tátil, sanitário acessível, elevador. Eu acho que talvez não seja o caso das clínicas menores, mas se você tiver um elevador, ele tem que emitir sinal sonoro, os botões têm que estar em braille, tem que ter um tamanho. Olha que coisa interessante, né? Sabia que um elevador acessível tem que ter um espelho? Aí você fala, mas por que serve? Para que serve o espelho no elevador, né? A maioria das vezes é para você se arrumar lá. Não, ele serve de retrovisor. Retrovisor. A pessoa na cadeira de rodas entra no elevador e olha pelo espelho e sabe o que está acontecendo atrás dela. Né? Então, são alguns itens que as normas de acessibilidade para elevadores. E se você está comigo e está querendo conhecer alguma norma de elevador, anote aí. NBR 16858, parte 3. Esta é uma norma técnica de acessibilidade para elevadores acessíveis. NBR 16858, parte 3 dessa norma. Bom, falamos do 6º item. Sétimo item. Rota acessível. Rota acessível. Ou seja, interligar dentro da sua clínica todos os ambientes abertos ao público. Todos eles. Então, o usuário chegou na recepção, ele vai levar até um consultório, ele vai até um sanitário, ele vai... Vamos imaginar que a clínica tenha um hospital, um hotel, talvez, né? E o usuário leva o animal dele até o hotel, até aonde o cachorro vai ficar, o gato vai ficar, enfim, o animal vai ficar. Estou imaginando essas clínicas de pequeno porte, né? Sim. Então, uma sala de exames, né? Oi? Uma
sala de exames, onde ele vai levar o animal para fazer exames, né? Então, são áreas comuns, a gente chama de tutor, né? Que é o do animal, onde o tutor vai ter acesso, ela tem que ter também essa questão. Exatamente. Todos esses ambientes de uso comum ou abertos ao público têm que ser interligados por meio de uma rota acessível. O que é essa rota acessível? A largura mínima do corredor, a porta com vão livre de 80 e a aproximação lateral das portas. Então, e nenhum desnível. Todo desnível a partir de 5 milímetros já é um impedimento para a pessoa conseguir entrar na edificação e entrar no ambiente. Então, esse é o item número 7, né? Que eu falei. 7, Não, eu acho que eu falei os 8, porque eu falei da vaga de estacionamento. Você também. falou Então, vou vaga de estacionamento. Piso tátil. Ó, né? Calçada, acessos, balcão de atendimento, sanitário acessível, sinalização visual e tátil, vagas de estacionamento, elevadores e rota acessível. E rota acessível. 8 itens. Com estes 8 itens implantados no projeto e na clínica, você que está me assistindo, pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo. Seu projeto vai ser aprovado nos órgãos públicos, você vai ter o seu alvará de funcionamento e, mais importante, você vai ter um público consumidor fiel à sua clínica para levar o animal aí de estimação e consumir na sua loja. E vai tá trazendo essa questão de que, né, o local acessível, ele é um local para todos, né? Justamente o que você acabou de dizer, né? Então, todos os públicos vão poder frequentar o teu estabelecimento e vão consumir lá dentro, né? Que é o mais interessante. Edu, eu queria voltar um item aqui, que me perguntaram aqui pelo WhatsApp, que é a questão do acesso, né? Então, por exemplo, se a clínica tem um andar superior, onde é por escada que a pessoa que tem acesso, só, não tem elevador. Mas esse segundo andar, ele é só para uma área técnica própria, né? Por exemplo, uma sala de exames onde o cliente não frequenta, um centro cirúrgico que o cliente não vai lá, enfim, é só o pessoal que trabalha no estabelecimento. Tá. Mesmo assim, ele tem que ter esse item de acesso? Esse tema é maravilhoso, parabéns pela pergunta. Talvez a resposta não agrade, mas eu acho que eu vou conseguir ajudá-los. É assim, ó. Para você ter uma ideia, como nós falamos, a acessibilidade pela lei, ela é obrigatória aos ambientes de uso comum, né? Tá. Acontece que a lei federal de acessibilidade e a norma de acessibilidade, a NBR 9050, determinam que ambiente de funcionário também é ambiente de uso comum. Tá. Por que elas determinam isso? É interessante a sua pergunta. Por quê? Uma vez eu fiz um projeto de acessibilidade de um hospital. Aí, um hospital lá em Belo Horizonte. Um hospital oncológico, lindo, enorme, enorme. Aí eu olhei o projeto, tinham as salas de cirurgia desse hospital e tinha o vestiário do cirurgião. Antes dele entrar para a sala de cirurgia, havia um vestiário onde ele se paramentava, se higienizava e ia para a sala de cirurgia. Pois bem, a lei de acessibilidade diz: ambiente de funcionário é ambiente de uso comum e a acessibilidade é obrigatória. Beleza. Eu fui lá e eu fiz o vestiário do cirurgião acessível. Ok? Muito bem. Entreguei o projeto, passou um dia. Quem me liga? Adivinha quem que me ligou? O advogado do hospital. Falando assim: Eduardo, você tá maluco, cara? O que você tá inventando? E eu achei interessante, mas eu não culpo, nem julgo, não julgo. Pelo seguinte, a fala dele foi muito interessante. Ele falou assim: Eduardo, eu não tenho cirurgião cadeirante aqui e não tem como um cirurgião ser cadeirante. Eu achei essa fala
muito interessante, emblemática. Sim. Eu fui estudar. E aí no meu livro eu escrevo esse caso. E eu escrevo o seguinte: nossa função enquanto arquiteto, engenheiro, designer, a nossa função não é julgar a capacidade das pessoas em exercerem as suas habilidades. E eu falei isso para ele. Eu falei, olha, a minha função, eu escrevi isso aqui no meu livro, inclusive no capítulo assim, ó, o que fazer quando o cliente diz não? Tá no meu livro, é o capítulo 16. Eu digo assim, a minha função enquanto arquiteto não é julgar a capacidade se um veterinário, um cirurgião da veterinária ou um assistente da veterinária vai ter capacidade ou não de fazer a sua atividade com ou sem deficiência. Sim. Márcio, essa não é a minha função. A minha função não é julgar a capacidade de ninguém. Qual é a minha função enquanto arquiteto? Eliminar a barreira física e garantir igualdade de oportunidade entre todas as pessoas. Puxa, Edu, então o que você está me dizendo? Eu estou dizendo que ambiente de funcionário de uma clínica veterinária tem que ser acessível. Se fica no andar de cima, tem que levar o elevador até lá, a plataforma até lá. Bom, antes que você saia da nossa live aqui, calma! Peraí, não, eu ainda vou te ajudar com isso. Por exemplo, é interessante, a Prefeitura de São Paulo, ela entende que o ambiente de funcionário numa clínica não precisaria ser acessível. Isso é errado, isso vai fora, isso é contra a legislação federal, mas é um entendimento municipal. Aonde eu posso ajudá-lo? Aonde eu posso ajudar você que tem uma clínica veterinária? Agências bancárias, por exemplo, elas fazem a acessibilidade, num primeiro momento, a acessibilidade para o público. E havendo um funcionário com deficiência ou mediante um acordo com o Ministério do Trabalho ou uma exigência do Ministério do Trabalho, começa a haver um trabalho de adaptação do ambiente de funcionário que eles chamam de retaguarda. O que eu quero dizer para você aqui que está me assistindo? Primeiro, eu não posso deixar de dizer que o seu ambiente de funcionário tem que ser acessível, ok? Beleza. Aí você pode falar assim, pô, Edu, mas eu não tenho esse dinheiro todo para fazer tudo isso que você está falando. Tudo bem, eu entendo. Provavelmente o órgão público em que você vai regularizar a sua edificação também entende isso e pode ser que o agente público, a fiscalização, aceite, num primeiro momento, a adaptação para o público e, num segundo momento, a adaptação para o funcionário. Consegui explicar para você, Márcio, isso? Deu muito bem, Edu. Esse é um desafio, assim, enorme, né? Inclusive meu, né? A minha clínica é um sobrado, ela está pautada nesse sentido de que a área superior seria para funcionário, então, teoricamente, né? Fatidicamente, eu não teria que torná-la acessível, mas já me ligou o sinalzinho de alerta aqui de que eu preciso mudar alguma coisa. Porque, por exemplo, ó, deixa eu te fazer um comentário assim. Vamos imaginar que a sua sala, hoje, me diz, a sua sala, não precisa contar o seu caso aí não, tá tudo bem. A sua sala, vamos imaginar que ela seja no primeiro andar da clínica. Ué, sim. Você não pode receber um idoso que tem dificuldade de subir uma escada? Você não vai conseguir receber essa pessoa idosa, entende? Então você fala, pô, Edu, é verdade, cara. Às vezes eu vou receber uma pessoa na minha sala e essa pessoa é uma pessoa idosa que tem dificuldade de subir escada. E aí, como é que fica? Ué, então a lei federal está muito clara. Ela fala, o ambiente de funcionário, a sala do dono da clínica tem que ser acessível, né? E é interessante porque, eu vou trazer um outro caso, não sei se a gente tem mais algum tempinho aí. Temos um tempinho antes da gente ir para o finalmente. Tá. Eu vou trazer um último caso. Por exemplo, imagina um restaurante que tem um mezanino. Eu queria te perguntar assim, vamos supor que eu estou na cadeira de rodas e eu vou nesse restaurante. Sim. Esse restaurante, ele tem que ter o elevador para o mezanino? Qual que é a sua opinião? Dado a sua aula agora, né? A minha opinião era outra. Se ele te oferecesse embaixo, ele não precisaria. Isso.
Uhum. Então, então, mas tudo bem, a sua opinião é assim. Porque o que o dono do restaurante ele fala hoje? Ele fala assim, Edu, a comida é a mesma, Uhum. embaixo e em cima. Edu, o serviço é o mesmo. Edu, o chopp gelado é o mesmo, cara, Mesmo. embaixo e em Uhum. cima. E o dono do restaurante ele poderia falar assim, ô Edu, o que o cara vem fazer no meu restaurante? Vem comer. Ele não quer. Então, se ele vem comer e eu ofereço a acessibilidade no térreo, ele sai satisfeito. Faz sentido. Sim. Só, Márcio, que a gente esquece que essa pessoa com deficiência, às vezes, está acompanhada dos familiares e tem uma vista maravilhosa no mezanino. Uhum. Ou nem que não tenha vista, a pessoa fala, não, eu quero ir lá, porque se as pessoas sem deficiência estão indo, eu tenho o mesmo direito que Direito. elas. Então, isso tudo é para resumir, e eu sei que parece difícil, complicado, polêmico, mas o Uhum. mais importante é lembrar: nós estamos falando de igualdade de oportunidade, nós estamos falando do direito de ir e vir de todas as pessoas, nós estamos falando de um público consumidor muito grande no Brasil, e que, se você lembrar, e assim, tudo bem, faz a acessibilidade primeiro para o público. Num segundo Uhum. momento, faz a acessibilidade para o funcionário. Num terceiro momento, garante o acesso a todos os andares da sua clínica. Pede para o seu arquiteta, fazer um cronograma de obras. Pega esse Sim. cronograma, apresenta no poder público e solicita um alvará de funcionamento provisório. Uhum. Fala isso, fala, olha, no primeiro ano eu faço a entrada, no segundo ano eu ponho o banheiro, no terceiro ano eu faço o piso tátil. E você consegue Sim. um alvará de funcionamento provisório. É isso, meu amigo. Interessantíssimo. Muito bom, Edu. E para a gente ir finalizando aqui, infelizmente, né, porque eu ficaria mais umas 3 horas falando aqui, e acho que quem está aqui também, então bota aí se você aprovou essa live, a gente incomoda o Edu num outro momento, ele volta para cá para falar com a gente, né? Escreve para a gente aqui que a gente vai monitorar. Eu trouxe aqui, ó, né? Você tem aí, eu também tenho aqui, né? Eu adquiri, não sou arquiteto, não vou fazer desenhos, mas nem projetos, mas eu gosto muito de entender as coisas. E, bom, eu acho que nem o Edu sabe, né? Até eu tenho um pai cadeirante, meu pai é cadeirante, enfim, eu entendo um pouco das dificuldades. E aí eu gostei muito dessa frase aqui, ó, que fala que é o seguinte: não existe edificação, está espelhado aqui, né? Mas não existe edificação metade acessível. Então, Edu, para a gente ir finalizando, as suas considerações finais, para quem está aqui com a gente que é arquiteto, né, que trabalhou comigo em algum momento, em algum projeto de alguma clínica, ou que é seguidor do Edu, o Edu tem mentorias, tem cursos, tem livros, né, sobre isso. Então, Edu, para a gente ir finalizando, né, não existe meia acessibilidade, né? Então, tudo que a gente falou hoje, os 8 passos, a questão da clínica antiga, que infelizmente, talvez, numa reavaliação ou numa avaliação conjunta com um arquiteto, eu decida realmente que não dá mais para ficar aqui, que eu tenha que ir para outro lugar, né? Enfim, isso tudo tem que ser levado em consideração, né, Edu? Porque a gente falou de caro, né? Às vezes o caro é adaptado que trocar e para um imóvel próximo, que eu já vou estar muito melhor estruturado nessa questão e não vai me custar tão caro, né? E às vezes a gente tem que avaliar isso mesmo, né? Então, para a gente ir finalizando aqui, quais suas considerações para o pessoal hoje? A gente já falou muitas, né? Olhar para a própria empresa, óbvio para veterinários aqui, mas eu acho que quem vai valer para todo mundo, né? E falar, eu preciso começar a caminhar nesse sentido. E os arquitetos, para quem está aqui é arquiteto, como que eles podem nos ajudar, né, Edu? Com certeza. Bom, Márcio, eu gosto muito de uma frase que também está no livro, se você me permitir, o livro de acessibilidade Sim. arquitetônica, que eu coloco assim, ó: a falta do dinheiro não pode ser um impedimento para a garantia das liberdades fundamentais e o direito de ir e vir de todas as pessoas, né? Eu queria encerrar, então, falando disso. Sim, meu amigo, provavelmente haverão casos em que a clínica não vai mais conseguir ficar funcionando no local onde ela está
por causa das questões de acessibilidade que vão ter que fazer. Existem casos assim em que o preço, que o custo da adaptação chega ao ponto de inviabilizar o local, isso é real, você tem razão. Ninguém melhor do que um arquiteto, um engenheiro, um técnico, uma pessoa que faz esse trabalho que você faz, para orientar o gestor da clínica, para saber, olha, fica muito caro, não fica, o quanto custa, quanto tempo isso leva, para avaliar se vale a pena a pessoa ficar lá e investir ou procurar um imóvel já acessível. Essa é uma prática muito real hoje, muito comum nos dias de hoje, as pessoas procurando edificações acessíveis para instalar os seus negócios. Você tocou num ponto extremamente importante. E eu também queria encerrar com essa frase de que a deficiência não está na pessoa, a deficiência está na barreira física, na barreira de atitude, que impede a participação das pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades, né? Você tem um exemplo aí na família e quão bom seria, né, se o seu pai pudesse frequentar qualquer ambiente em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, como qualquer um de nós tem o mesmo direito que ele tem. Márcio, para quem está nos assistindo, é arquiteto, engenheiro, quer conhecer um pouquinho mais, eu vou fazer um evento, um grande evento nacional de acessibilidade, um evento ao vivo, gratuito e online, que vai começar no dia 30 de janeiro. Tá? São 3 aulas gratuitas. Se você quiser se inscrever, vai ter emissão de certificado. Vai no link do meu perfil, link da bio. Você vai encontrar lá Evento Nacional de Acessibilidade. Clica lá no botão, faz a sua inscrição gratuita e aí vai ser um momento em que eu vou poder compartilhar um pouquinho mais de detalhes técnicos, de soluções de acessibilidade, para ajudar os arquitetos e engenheiros que estão assistindo para deixarem as clínicas acessíveis. E, meu amigo, uma honra para mim ter encontrado você novamente. Parabéns pelo seu trabalho. E, assim, parabéns por sua dedicação na acessibilidade, viu? Por também acreditar na importância de deixar as clínicas veterinárias acessíveis no Brasil. Parabéns. Obrigado de novo, Edu. Bom, Eduardo _Ronchetti, para quem não segue o Edu, né? Quem trabalhou aí comigo, só para a gente finalizar, que legal, ela chegou quase no fim aqui. A Simone é veterinária, ela fez um curso meu agora no final do ano e ela me ligou antes, né, mandou mensagem antes e falou assim: Márcio, lá no local do curso vai ser acessível? Eu falei: provavelmente, a gente vai estar dentro de um hotel. Tal. Ela falou: não, é que eu sou cadeirante. Então, é uma veterinária cadeirante que trabalha como veterinária, viu, Edu? A gente falou lá que o nosso trabalho não é julgar a capacidade da pessoa. Ela entrou aqui, viu, Simone? Depois você assiste aí a gravação. Acho que vai ser muito legal, você vai gostar bastante. Obrigado por ter vindo bem no finalzinho. E, Edu, de novo, fica com Deus, muito obrigado, um bom fim de semana para você, e a gente provavelmente deve falar um pouco mais desse assunto, tá bom? Com certeza, estou à disposição, que você precisar, manda um direct para mim lá, é sempre um prazer falar sobre esse tema tão importante aí. Grande abraço, meu querido, um abraço a todos vocês aí, valeu. Boa noite, gente, obrigado por participar aí, fico muito feliz, qualquer coisa também, é só mandar um direct aqui, a gente responde. Tchau, tchau.